Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Tive alguns problemas com a minha internet hoje pela manhã, e aí a nossa aula dessa semana vai ter que ser através deste vídeo, tá certo? Nós estamos trabalhando já a quarta unidade, tá? Do livro 2 e o tema 1. Vamos começar a estudar um pouco sobre a colonização espanhola, conquista e colonização espanhola, certo? Mas antes disso, vamos começar aí pelos saberes já existentes desses povos que habitavam aqui a América antes da chegada dos espanhóis, tá certo? Vou ficar aqui com o meu microfonezinho para melhorar o áudio para vocês. Tá muito barulho aqui onde eu tô, certo? Então vamos lá, sigamos. Para a gente conseguir entender sobre esses povos, eu queria começar com uma frase, certo? A frase é: e olhando junto de si um cofre cheio de ouro e joias, lhe disse: eis aqui o Deus dos espanhóis. Então, para a gente conseguir compreender essa colonização, a gente tem que entender as motivações, né? A gente já viu isso nas nossas aulas de expedições marítimas, né? Quais eram as motivações dos espanhóis para ter chegado até aqui, certo? Mas aqui a gente vai focar mesmo, né, como essas pessoas viviam, as obras que elas criaram, né, os conhecimentos arquitetônicos, de engenharia, de matemática, os calendários e a escrita, tá certo? Então, bora lá. Primeiro ponto: conhecimentos arquitetônicos e urbanísticos, tá? Mas antes disso, a gente vai dividir aqui esse estudo em duas regiões principais, certo? A primeira é a região da Mesoamérica, e tá aí um mapa para vocês conseguirem visualizar onde a Mesoamérica fica, que é ali próximo ao México, né? Pega toda essa região do Golfo do México, Mar do Caribe, tá? E os Andes, a região dos Andes, que é essa região aqui, ó, próxima do nosso país, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem, né, uma figura de Tenochtitlan, baseada aí nos resquícios arqueológicos encontrados. Então a gente vê um grande império, né, tanto dos astecas, maias e os incas também, sociedades extremamente fortificadas, organizadas, com seus reis e seus imperadores, certo? Aqui a gente vê a chinampa asteca, olha isso, gente, o quão isso é interessante. Tudo isso aí, ó, para agricultura, certo? Formas de cultivo antes da chegada dos europeus. E aqui a gente tem, principalmente, né, agora a gente vai estudar um pouco sobre as questões urbanísticas, né? Os estudos arquitetônicos e urbanísticos dessa região, né? Dividido, então, nessas duas partes, Mesoamérica e os Andes centrais. Na Mesoamérica, os povos dessa região, né, vão acumular muitos conhecimentos de arquitetura, de urbanismo, que vão a ser mais tarde aí aproveitados pelos astecas. Em Tenochtitlan, especificamente, os astecas construíram pirâmides, templos, palácios monumentais. Também produziram e conduziram formas de água, né? Conduziram a água para regiões de seca ou aonde havia alagamentos, tá? Construindo barragens e canteiros flutuantes, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Em Tlaxcala foi uma grande cidade rival aí dos astecas, dividida em vários bairros, gente, contando com autoridades locais que cuidavam da alimentação e da segurança de todos, ou seja, civilizações extremamente organizadas, certo? Organizadas politicamente, através das suas leis e das suas normas, tá?
Nos Andes centrais, o que a gente encontra? A gente encontra nas cidades andinas, né, que são as lactas, estavam divididas em setores administrativos, religiosos e agrícola, ou seja, uma sociedade toda dividida, certo? Eram centros de poder de onde elites do Império Inca controlavam a população e os seus territórios, certo? Em Cusco, os incas construíram um sistema de esgoto e abastecimento de água, ou seja, levando essa água para onde não tinha, tá? Conduzindo por canais de pedras que melhoraram condições de vida na cidade. Muito interessante, né, não, gente? E os camponeses incas construíram casas, pirâmides e fortalezas usando grandes blocos de pedra e de adobe. No segundo ponto, a gente já vai estudar aqui um pouco sobre a escrita e as formas de registro também, que são muito interessantes quando a gente estuda de forma mais aprofundada. Não se preocupem se vocês ficarem com dúvidas, que na próxima aula eu vou tirar todas essas dúvidas, tá certo? Formas de registro, então a gente conta três, né? De escrita e de registro. A escrita pictoglífica, que vai ser o quê? Desenhos e símbolos, tá? Que é uma tradição na região da Mesoamérica, que provavelmente ela foi desenvolvida pelos Olmecas por volta de 1000 anos antes de Cristo. E ela passou a ser utilizada por diferentes povos, né? A partir da era cristã. Os códices, que são livros também nessa região da Mesoamérica, que possuem desenhos, relatos sobre a origem do mundo, a história das cidades, os diferentes calendários e também o sistema de tributos, ou seja, forma de registro, se importavam de documentar a história, certo? E os quipos, que vão ser utilizados pelos incas como um sistema aí também de registrar dados importantes, principalmente números, né, relativos à produção de alimento, número de habitantes e os tributos arrecadados. Aqui a gente tem a imagem dos quipos e dessa escrita, né? Olha aqui, observem como era registrado através dos quipos, números da população, o número do imposto e tudo mais. E aqui a escrita, olha como era feita através dos símbolos, não é mesmo? Terceiro tópico é a criação dos calendários. E aqui a gente tem muitas coisas interessantes, como eles vão criar esses calendários, né? Primeiro, eles vão observar os fenômenos naturais, né? Eles vão perceber a movimentação do Sol, da Lua e das estrelas, ou seja, conhecimento, né? Principalmente de astronomia e matemática. A partir disso, os mesoaméricos, tanto os mesoaméricos como os andinos, eles vão descobrir as melhores épocas para plantar e colher. Interessante, não é? Desenvolvimento da matemática através dessa observação, tá certo? E da astronomia pelos ameríndios. Então, com a criação de um sistema de numeração vigesimal, os mesoaméricos aprimoraram esses cálculos astronômicos. Depois disso, vem a criação de diferentes calendários. E aí, cada região vai criar o seu. Exemplo, os maias vão criar um calendário agrícola e social, um calendário para rituais e um calendário histórico. Já os incas, eles vão criar um calendário com um ano solar de 365 dias, dividido em 12 meses lunares, que estava ligado ao poder do Sapa Inca, né? Que era essa pessoa que detinha esse poder, tá certo? Por fim, a gente vai ter o registro das atividades agrícolas e dos ritos religiosos, né? Através daquelas formas de registro mesmo, a marcação das datas, e aí essas marcações vai servir para organizar a vida cotidiana e planejar os próximos rituais e cerimônias. Aqui a gente vê
O calendário asteca, muito interessante, né? A gente pode observar várias formas, e aí também é uma forma de registro desse calendário. Observem aí. E aí sempre, né, com a figura desse imperador, desse líder aqui no centro. Quarto ponto, técnicas e produtos agrícolas. Aqui a gente vai dividir de novo, né, entre Mesoamérica e Andes Centrais, mas basicamente o que eles vão plantar? Milho, feijão, cacau, tomate, abacate, batata, mandioca, né? Tudo isso aí vai ser plantado aqui nessa região da América pelos povos pré-colombianos. Depois da colonização, que a gente ainda vai estudar, esses produtos vão ser levados para os outros continentes europeus, tá certo? Vamos lá, as técnicas de cultivo da Mesoamérica. Vamos destacar o quê? As chinampas, que a gente vai ver a imagem, que é aquela, na verdade, aquela imagem que eu mostrei no começo, né? Ali vai ser aí essa invenção desses povos da Mesoamérica, que vão ser canteiros flutuantes para aproveitar a água das chuvas e dos lagos. O pouso é quando é um período de repouso mesmo do solo para recuperar sua fertilidade, ou seja, diferente da forma que a gente vê hoje, né, que desgasta o solo e que faz perder com as queimadas e tudo mais. Aqui não, aqui a gente deixa o solo descansar para se recuperar sua fertilidade. E a construção de plataformas artificiais, né, que vão permitir a drenagem dos solos, tá? E lá nos Andes, como é que vão fazer? Vai ter os camalones, agricultura de canais de irrigação, como também as chinampas. São muito parecidas, certo? A construção de poços, cisternas e lagos. Gente, construção de lagos nas regiões mais secas. Até hoje a gente não faz isso, meu povo. Tanta seca aqui no Ceará, né? E eles aí já estão aí tão desenvolvidos, tão avançados. Cultivos em terraços, que vai ser os degraus. Eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem visualizar, que evitam a erosão do solo e permitem a melhor distribuição de água. Aqui, ó, isso aqui que é os terraços, certo? Muito, muito interessante, né? Essa construção e essas formas de plantação também. Aqui também, novamente, né, as chinampas, agora dos incas, que é um pouco diferente, tá? Gente, é isso, olha, rapidinho a nossa aula já terminou. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês se cuidem. Na próxima aula a gente continua esse assunto e tira todas as dúvidas, tá certo? Façam a atividade que eu vou deixar na plataforma e até semana que vem.